Viva está com o Hora da Verdade. A nossa convidada é a Natália Nunes, é a coordenadora do Gabinete de Proteção Financeira da DECO, a Associação de Defesa do Consumidor, a quem agradeço ter aceitado este convite para aqui estar. Natália Nunes, até setembro deste ano, o Gabinete de Proteção Financeira da DECO recebeu 20.036 pedidos de ajuda e de informação. Como é que evoluíram, entretanto, estes números até outubro? Já estamos em novembro. Continuaram a aumentar e aquilo que nós verificamos é que se até início de setembro eram as famílias com mais baixos rendimentos que estavam a ser afetadas pelo aumento da fatura do supermercado, da eletricidade, do gás, a partir de setembro começamos a ter mais pedidos de ajuda também destas famílias, mas sobretudo das famílias que tinham crédito à habitação. E portanto são essas agora, durante o mês de outubro, essencialmente a maioria das famílias que nos está a pedir ajuda. Ou porque já teve a revisão da prestação do crédito à habitação e portanto já está com algumas dificuldades em honrar os pagamentos, ou porque está preocupada com as revisões que aí vêm, porque a maior parte das famílias têm crédito à habitação com taxa variável indexada a Euribor a 6 meses, portanto significa que de 6 em 6 meses a prestação vai ser revista e estamos numa fase em que as próximas revisões, estas agora e as próximas, hão de ser de aumento das prestações e as famílias já começam a perceber isso. Uma das perguntas que tínhamos era exatamente qual é que é o perfil de quem pede ajuda e quem pede apoio à DECO. São pessoas da classe média baixa, já é transversal? Eu diria que no primeiro semestre deste ano era essencialmente famílias de menores rendimentos, aquelas que pediam ajuda. A partir de setembro, outubro, nós vimos inclusivamente um aumento do rendimento médio da família que nos pedia ajuda. Se até setembro, início de setembro, eram famílias que tinham à volta dos 1.000 euros de rendimento líquido mensal, setembro e outubro nós vimos que já se aproxima dos 1.500 euros rendimento líquido mensal. Portanto, isto mostra que também o perfil, em termos de rendimento, está a aumentar. Mas precisamente por causa das causas. Se no início do ano foi muito a questão da inflação, aquilo que levou as famílias a terem dificuldades, aquilo que vemos agora nestes últimos tempos é o aumento da prestação do crédito à habitação. E há muitos casos de vários créditos, como noutras alturas? Sim, até porque nós olhando para a média dos créditos das famílias que nos pedem ajuda, verificamos que, em regra, tem 5 créditos. Há o crédito à habitação, que é aquele que tem o maior peso em termos de volume, de montante. Depois temos 2 créditos pessoais e 2 cartões de crédito. E, portanto, é o somatório de todas estas prestações que acabam por ditar as taxas de esforço das famílias que andam a rondar os 70%, pelo menos das famílias que nos pedem ajuda. Por outro lado, nós não nos podemos surpreender ou não nos devemos surpreender pelo número de créditos que as famílias têm, porque muitas vezes, quando elas contrataram o próprio crédito à habitação, elas, para baixar o valor do spread, lhes foi aconselhado pela própria instituição de crédito a celebrar um crédito pessoal ou mais e a contratar cartões de crédito. E muitas vezes, aquilo que as famílias têm ainda hoje são aqueles créditos que contrataram a quando da celebração do crédito à habitação. Apesar dos alertas da DECO, a Associação Portuguesa de Bancos tem desvalorizado um pouco a questão do aumento de pedidos de ajuda. Quem é que tem razão? Ou é no meio que está a virtude? Como é que olha para isto? Eu diria que aquilo que nós temos alertado, nós sabemos que nem todas as famílias vão ter dificuldades em pagar a prestação do crédito à habitação decorrente do aumento da Euribor. Nós estamos cientes disso, também nunca o dissemos. Agora, nós sabemos que existe uma grande fatia das famílias que têm crédito à habitação que vão ter muitas dificuldades em honrar o compromisso, ou seja, também não nos parece que seja legítimo dizer que todas as famílias vão ter dificuldades, mas porque não são todas a ter dificuldades, não podemos deixar de apoiar aquelas que têm menores rendimentos e que vão ter muitas dificuldades em honrar os pagamentos. Nos orçamentos, e nós sabemos que os rendimentos em Portugal, pelo menos de uma grande fatia de população, são valores relativamente baixos.
estivermos a falar de uma família que tem de rendimento o correspondente a 2 salários mínimos nacionais, por exemplo, ou pouco mais que 2 salários mínimos nacionais, e se tiver um aumento da prestação do crédito à habitação de 90 euros, por exemplo, isso acaba por fazer moça. Porque não nos podemos esquecer que não são só esses 90 euros, são esses 90 euros a somar ao aumento da fatura do supermercado, o aumento da eletricidade, do gás, dos combustíveis, e tudo isso acaba por provocar ali uma grande derrapagem nos orçamentos das famílias, e pode não levar logo na primeira revisão da prestação do crédito à habitação a que haja uma ruptura, mas daqui a 6 meses a família vai ter um novo aumento e possivelmente aí já esticou tudo aquilo que era possível esticar, e a verdade é que no próximo ano não se antevê que vai haver um grande aumento em termos de salariais, de rendimento, portanto dificilmente o rendimento acompanhará aquilo que vai ser a evolução da própria inflação e da Euribor. Espera um cenário muito diferente daqui para a frente em relação ao que assistimos em 2008, em que as taxas de juros chegaram aos 5%. O caminho está a ser semelhante, está a ser parecido, a seu ver? Em termos de evolução, eu diria que são situações diferentes. Para já, a Euribor está a subir muito mais rápido do que subiu em 2008. Algo que não era expectável, porque nós no início do ano, quando ouvimos mesmo os bancos a falarem do aumento da Euribor, perspectivavam que fosse um aumento lento e que desse aqui também tempo às famílias para se poderem organizar. Ora, não é isso que está a acontecer e não foi isso que aconteceu em 2008. Por outro lado, nós temos uma inflação que, de acordo com os últimos dados, já está nos 2 dígitos. Em 2008 não tínhamos estes níveis de inflação, portanto, também é verdade que tínhamos um desemprego muito superior àquele que temos hoje. Portanto, há aqui alguns aspectos que se tocam, nomeadamente a subida da prestação do crédito à habitação, o facto de muitas famílias não estarem preparadas para esta subida, nem perspectivarem, digamos assim, que pudesse subir desta forma, e eu diria que isto sim é semelhante agora, como foi semelhante em 2008. Agora penso que há aqui algumas grandes diferenças. Se chegarmos a valores de 5% de taxas de juro, que cenário é que podemos ter? As famílias conseguem? Vamos ter muitas, não são todas as famílias, mas vamos ter principalmente aquelas famílias que já têm taxas de esforço muito elevadas ou que têm baixos rendimentos, a ter muitas dificuldades em honrar os compromissos. Daí, portanto, todos os alertas e as reivindicações que a DECO tem vindo a fazer. É verdade que, ao contrário daquilo que aconteceu em 2008, nós não tínhamos uma lei, o Decreto-Lei 227 de 2012, que veio criar aquilo que todos nós já conhecemos como o PAR e o PERSI, que teve um grande mérito, e o mérito que teve foi, de certa forma, derrubar uma parede, uma barreira que existia muitas vezes entre as pessoas e os bancos. E agora, por lei, o banco está obrigado, sempre que detecta uma dificuldade do cliente, do consumidor, a entrar em contacto com ele e a avaliar qual é que é a sua situação financeira. Sempre que o consumidor, sempre que a família entra em contacto com o banco, a dar-lhe a conhecer as suas dificuldades, o banco tem a obrigação de fazer uma avaliação e verificar se existe ou não viabilidade de reestruturar, de apresentar alguma solução. E esta também é uma grande diferença, digamos assim, daquilo que tínhamos em 2008. Porque nós sabemos que a questão da vergonha, da falta de conhecimento por parte das pessoas, acabam por ser aqui barreiras que ainda hoje se colocam, mas se colocavam em 2008. O Governo prepara-se de resto para apertar ainda mais a malha em relação à banca e obrigar a banca a renegociar mesmo os créditos. Isso foi prometido, de resto, no debate do orçamento pelo Primeiro-Ministro. Isto vai chegar para as famílias conseguirem responder à subida das taxas de juros? Na opinião da DECO, poderá não ser suficiente, porque também temos algumas dúvidas como é que, se todas as famílias, mesmo reestruturando os créditos, se isso depois acaba por ser
se as famílias acabam por conseguir mesmo cumprir, mesmo com essa reestruturação. E as nossas reservas têm muito a ver com créditos que já estão contratados no limite. Por exemplo, créditos que já estão contratados com a duração de 50 anos, em que a idade das pessoas já vão até aos 80 anos, e nós sabemos que existe uma grande fatia destes créditos nesta situação, ou famílias com taxas de esforço muito elevadas. Portanto, temos muitas dúvidas e algumas reservas de que, mesmo reestruturando estes créditos, as famílias os consigam suportar. Daí entendermos que uma das soluções poderia passar por uma linha de financiamento semelhante àquela que houve em 2009. Financiamento esse dirigido às famílias que fossem confrontadas com um aumento significativo da sua taxa de esforço por via do aumento da Euribor e que durante um espaço de tempo o Estado suportaria parte da prestação. No fundo, o que está a dizer é que as renegociações não servem para todos os casos. Não. Não é? O que é que pode fazer uma família que está nesse limite, tem um crédito até 80 anos, até aos 80 anos? É uma resposta extremamente difícil, até porque nós temos que, desde logo, olhar para toda a situação financeira da família, fazer, de certa forma, o diagnóstico financeiro da família, ver quais é que são os rendimentos que a família tem, ver quais são todas as despesas que a família tem, desde a água, luz, gás, aquilo que ela gasta no supermercado, para tentar ver se é possível equilibrar, reduzir alguma destas verbas, ver se existem ou não outros créditos que pesem também na taxa de esforço do consumidor, da família. E depois de fazer esta avaliação toda e tentar otimizar ao máximo todas estas rubricas, então é olhar para o crédito à habitação e pode eventualmente haver aqui alguma solução que poderá, não sei, depende muito também do perfil da família e da causa das dificuldades, do porquê, se a diminuição de rendimentos se existiu, se não existiu, se é uma causa temporária, se mantém. Portanto, A DECO tem contas feitas sobre esta linha de financiamento que propõe, de uma média que possa ser atingida? Não. Aquilo que nós temos nós olhamos para a experiência e, portanto, foi algo que já foi feito em Portugal, em 2009, que foi criada esta linha extraordinária e pareceu-nos que seria atendendo à situação que estamos a viver e de forma a não prejudicar as partes, nomeadamente os consumidores e a própria banca, que a existência aqui de uma linha de financiamento seria uma boa solução. Até porque nós ouvimos agora nos últimos dias a banca vir dizer que aos consumidores que façam a renegociação, que devem terem atenção porque depois vão ficar com a informação cinzenta, para não dizer negativa, no seu mapa de responsabilidades de crédito do Banco de Portugal. Ou seja, cadastro. Cadastro, pronto. Exatamente, porque todos nós temos, desde que tenhamos acesso a crédito, temos informação no Banco de Portugal. Pode ser positiva ou negativa. Se renegociarmos devido a dificuldades financeiras, essa informação vai figurar lá no mapa de responsabilidades. E, portanto, sempre que nós vamos a um banco pedir qualquer crédito, o banco vai consultar esta informação. E se houver lá esta informação, possivelmente não temos acesso ao crédito ou, se tivermos, vamos tê-lo com valores elevados. No fundo, uma pessoa que se esforça por pagar e por tentar formas mais ou menos criativas de pagar é prejudicada no seu cadastro. É verdade. Poderíamos agora aqui entrar numa grande discussão, até podíamos falar aqui também na forma como algum do crédito está a ser concedido em Portugal, mesmo nos dias de hoje. Também se calhar devia haver outro zelo por parte de algumas instituições de crédito na avaliação da solvabilidade do consumidor no momento da concessão de crédito. Mas isso é algo que tem de partir das instituições de crédito ou o governo pode criar mecanismos para facilitar esse controle? Eu diria que a obrigação de fazer a avaliação da solvabilidade ela já está plasmada na lei. Portanto, ela tem que ser devidamente cumprida por parte de toda a banca e com um rigor, eu diria, muito semelhante. Não pode haver maior rigor
por exemplo, no crédito à habitação, e nós sabemos que a concessão de crédito à habitação, pelo menos agora nos últimos tempos, tem sido feita de forma muito mais responsável, digamos assim, enquanto temos outros setores, outro tipo de crédito, em que não existe todo este rigor. E a verdade é que é o conjunto de todos estes créditos que acabam por ditar a taxa de esforço das famílias e que podem ditar aqui as dificuldades ou não. Mas apesar desse rigor, nós temos lido notícias de que os bancos, de que já há empréstimos outra vez a 100% para a compra da casa. No fundo, são créditos combinados, não é? Crédito habitação com... Isso é uma preocupação ou são casos... Eu diria que são casos pontuais. O que nos preocupa a nós, na DECO, e até porque já passamos pela crise de 2008, 2012, e estamos agora a ver novamente a situação a começar a surgir, é as famílias começarem a utilizar algum crédito pessoal, algumas linhas de financiamento, a utilizarem os cartões de crédito, até ao limite dos plafons, para pagar prestações de outros créditos ou para pagar as despesas correntes. E, portanto, isto acaba por provocar aqui uma bola de neve. Foi algo que já aconteceu na crise anterior e é algo que nós começamos a ver novamente. Por exemplo, se nós formos olhar para os nossos dados, e nós já estamos a apoiar as famílias há 22 anos a esta parte, e é algo que se mantém ao longo destes anos, que aquele crédito que tem um menor incumprimento sempre é o do crédito à habitação, porque as famílias vão utilizando as poupanças que têm, vão utilizando as ajudas da família, vão utilizando inclusivamente os cartões de crédito, algum crédito pessoal para pagar estas prestações. Mas a verdade é que estão a aumentar o seu endividamento e a sua taxa de esforço e muitas vezes chega a uma altura em que é insuportável. E com taxas de juros mais altas. Sim. A DECO já reuniu com algum elemento do governo ao longo deste período em que começou a perceber-se que o cenário estava a agravar-se com o Ministério das Finanças ou outros elementos do governo? Nós enviamos aquilo que nós chamamos uma carta lobby, uma carta dirigida aos alguns membros do governo sobre estas questões, sobre a nossa perspectiva daquilo que estava a acontecer e sobre algumas medidas que nós achamos que deveriam ser tomadas para ajudar as famílias neste momento. E qual é que foi a resposta? Já tiveram essa resposta? Não tivemos resposta. Também estivemos na semana passada na Assembleia da República, numa audição promovida pelo PSD, em que se abordaram todas estas questões. Ainda bem que fala do PSD, porque o líder parlamentar do Partido Social Democrata, Joaquim Miranda Sarmento, ainda esta semana, creio, defendeu o aumento das taxas de juros e a política do Banco Central Europeu como parte da solução de combate à inflação. Como é que isto ajuda as pessoas e como é que vê esta mensagem que está a ser passada pelo poder político, não é? É o maior partido da oposição. Eu não queria muito entrar na questão política. Agora, aquilo que lhe posso dizer em relação a essa questão é que me parece que todos temos a obrigação de ajudar as famílias que estão confrontadas com o aumento do custo de vida, ajudar principalmente as famílias mais vulneráveis. Isto por um lado. Por outro lado, em relação às do crédito, ao aumento do crédito à habitação relativamente às famílias, as famílias também têm que estar muito conscientes e penso que é um trabalho que tem que ser feito por todos, por nós DECO, pelo Banco de Portugal, pela própria banca, que é o de sensibilizar, informar muito as famílias do que significa estarem a contratar crédito à habitação com taxas variáveis. As famílias têm que estar cientes do que isso significa, dos riscos que estão a correr. Agora, também me parece que existe aqui todo um trabalho, eventualmente do Banco de Portugal, relativamente a
promover que a banca apresente soluções aos consumidores que possam passar por taxas fixas, por exemplo, e por explicar de forma muito evidente aos consumidores, no momento da contratação, a diferença entre e os riscos que correm entre estarem a contratar uma taxa fixa ou uma taxa variável. O Banco de Portugal tentar que a mentalidade de consumo seja outra. Sim, sim. Mas sim. esse problema com a taxa fixa, diria que é um problema dos bancos ou das famílias? Das famílias que não usam porque não sabem ou dos bancos que não têm interesse em que a taxa fixa seja Eu usada? diria que é dos dois, porque se as famílias também conhecessem e tivessem uma grande informação relativamente às vantagens e pudessem colocar no prato da balança a taxa fixa e a taxa variável, possivelmente havia mais famílias a optar pela taxa fixa. E havendo mais famílias a querer optar pela taxa fixa, se calhar até tornávamos em Portugal o produto também mais com outras condições diferentes daquelas que têm hoje. Por exemplo, nós temos um exemplo em Espanha, que estava numa situação mais ou menos semelhante à nossa, que também a maior parte do crédito à habitação era com taxa variável, e hoje nós vemos que mais de 60% já é com taxa fixa. Portanto, e nada impede que em Portugal não acontecesse o mesmo. Só não acontece porque é verdade que nós, consumidores, vamos ao balcão e muitas vezes não nos é apresentada a taxa fixa ou já não têm sequer taxa fixa, ou então, quando nos é apresentada, nós vamos ver o valor das prestações e vemos que existe uma diferença muito significativa entre aquilo que é o valor da prestação da taxa fixa e da taxa variável. E claro que nós Queremos a olhamos prestação mais baixa. mais baixa, é verdade. Eu já percebi que não quero entrar muito pela parte política, mas a verdade é que nas últimas crises, por exemplo, o anterior presidente do BCE, Mário Draghi, conseguiu segurar as taxas de juro, coisa que Christine Lagarde, política é completamente diferente. É possível fazer, e o poder político europeu, e até em Portugal, podia fazer força ou não para que a política europeia também fosse outra? É a pergunta que lhe coloco. Se a mensagem que Portugal passa para o BCE e para a política europeia, se podia também ser outra. Eu diria que, claro que, e falando de quem está todos os dias a apoiar as famílias, claro que sim, claro que era desejável que assim fosse. Agora, também era desejável que nós não tivéssemos estes níveis de inflação que nós temos agora. E a verdade é que se espera que toda esta estratégia que está a ser adotada pelo BCE venha a dar o resultado no sentido de diminuir o valor da inflação. Agora, não está a ser tão rápido como todos esperávamos ou como era desejável. Isso não está. Se me perguntar se vai dar ou não estas medidas do BCE, se vão dar ou não os resultados que seriam desejáveis, não sabemos. Isso não lhe posso... 2023 é uma incógnita, é uma a todos os níveis. Sim, a todos os níveis, sim. E eu diria que é esperar pelo pior e preparar para o melhor. Eu diria que ou esperar o melhor e preparar-nos para o pior, melhor dizendo. Assim é que é. Eu diria que nós famílias, de uma forma geral, acho que vamos ter, principalmente as famílias de menores rendimentos, com taxas de esforço elevadas, acho que 2023 temos mesmo que nos preparar para um ano de muitas dificuldades. Até porque a inflação vai continuar elevada, para além dos 2% que é o desejável, pelo menos é a perspectiva, e por outro lado, a Euribor perspectiva-se também que vai subir, inclusivamente já se fala que vai ultrapassar os 3% agora durante o próximo ano. Portanto, isto são sinais para as famílias
muito complicados. Se o Estado português deveria fazer alguma coisa, eu diria que não deveria, tem que mesmo que fazer alguma coisa em termos internos, e eu penso que em termos internos é aquilo que o governo controla e pode efetivamente fazer. Eu acho que o tem que fazer, e claro que em termos de diplomacia tem que, em termos europeus também, salvaguardar aqui os interesses das famílias portuguesas. E tem outra variável a juntar a isso tudo, que é a guerra, que não sabemos quando é que acaba. Há pouco, eu gostava só de voltar um bocadinho atrás, porque há pouco falou na carta que enviaram ao Primeiro-Ministro e disse que a carta tinha algumas medidas. Quer concretizar alguma proposta que tenha sido feita, alguma destas medidas? As medidas, elas são conhecidas, porque aquilo que nós temos vindo a reivindicar é que a reestruturação do crédito à habitação seja feita de forma mais ágil, e eu não gostaria de dizer obrigatória, porque eu tenho dificuldades em assumir que ela seja obrigatória para todas as situações, mas pelo menos que a banca fosse obrigada a justificar sempre que não é feita a reestruturação do crédito à habitação. Por outro lado, para além da reestruturação do crédito à habitação, a questão da linha de financiamento. Sim, estas duas medidas para nós não são únicas, claro, mas seriam fundamentais. E deixe-me voltar um bocadinho atrás e dizer-lhe o porquê de falarmos da questão da reestruturação. A questão da reestruturação, porque é verdade que nós temos o Decreto-Lei 227 de 2012, que já prevê a obrigatoriedade da banca acompanhar a boa execução, digamos assim, dos contratos, e a sempre que detecta situações de degradação da situação financeira, integrar a pessoa naquilo que a lei chama o PARI, mas obriga a que seja integrado, obriga a que seja feita a avaliação, mas não obriga depois à apresentação de uma proposta, sempre que o banco chega à conclusão de que não há viabilidade económica. E aquilo que nós queríamos era mudar precisamente esta parte, era dizer, sim, o banco não é obrigado, mas desde que justifique devidamente à família a razão porque é que não tem a capacidade financeira de fazer a reestruturação do crédito à habitação. Gostava de perguntar-lhe o que a preocupa mais. Temos o aumento das taxas de juro, temos o preço da energia, dos combustíveis, temos a inflação. Estamos a falar de uma tempestade perfeita? É tudo uma preocupação tremenda? É tudo, porque acabam por estar todas Ligadas. Eu diria que a inflação é muito preocupante, e muito preocupante para as famílias de baixos rendimentos, porque nós sabemos que a inflação onde se verifica mais produtos de alimentação, na fatura da alimentação, na fatura de energia, e que tem um grande peso nos orçamentos das famílias que têm menores rendimentos. Portanto, mesmo que a inflação venha a reduzir alguns números, a verdade é que vamos continuar a ter, nomeadamente aquelas famílias que recebem salário mínimo ou até inferior a salário mínimo, a ter grandes dificuldades no próximo ano. Ligado com a inflação, temos a subida da Euribor, porque a Euribor nós também sabemos que ela está a subir muito para controlar a inflação, portanto acaba por estar tudo relacionado. Claro que eu diria que as duas questões, a questão da inflação e a questão da subida da Euribor, sim, são dois aspectos que podem gerar aí grandes rupturas em termos financeiros por parte das famílias. A DECO também tem recebido muitos pedidos de informação, pelo menos, ou ajuda sobre energia, sobre preços da energia, mudança de contratos. Também, até porque houve a possibilidade agora de se, nomeadamente no mercado do gás, se mudar para o mercado regulado, como uma forma de conter os preços, e claro que sim, porque se nós formos olhar, mesmo nós enquanto famílias, se nós formos olhar para os nossos orçamentos familiares, nós verificamos que a fatura da eletricidade, a fatura do gás,
mesmo a fatura da água, das telecomunicações, tem um grande peso muito significativo nos nossos orçamentos familiares. E a verdade é que a eletricidade e o gás têm vindo a ocupar um espaço ainda maior do que aquele que já tinham. E, portanto, as famílias também estão muito preocupadas e estão já a adotar todos aqueles comportamentos que nós vimos aqui ao longo dos anos a falar para reduzirem o valor da sua fatura. E a verdade é que também uma forma de reduzirem a fatura, nomeadamente do gás, é mudarem para o mercado regulado, e é isso que estão a fazer, e muitas vezes estão-nos a pedir informação de como é que o podem fazer, mas sobretudo de como é que podem gastar menos na eletricidade e no gás. O Primeiro-Ministro, no debate da Generalidade, da proposta de orçamento do Estado, dizia que a pobreza em Portugal que não está a aumentar. É essa informação que chega à ADECO? Há números sobre isso, níveis de pobreza? Nós não temos esses números, até porque nós acabamos por não trabalhar efetivamente a questão da pobreza, mas acabamos por lidar com muitas famílias em verdadeira situação de pobreza. E aquilo que eu lhe posso dizer é que este ano, eu penso que nos demonstrou, pelo menos a nós na DECO, que as famílias com menores rendimentos eram aquelas que estavam a ser mais afetadas com toda esta situação, que estávamos a ter famílias cada vez com menos rendimentos. E a verdade também é que estamos a ver que muitas famílias que até há uns tempos atrás tinham rendimentos que se podia dizer que estavam na classe média, porque foram confrontadas, nomeadamente no período da pandemia, com a situação. Exatamente. Não conseguiram recuperar e, portanto, neste momento, têm rendimentos muito inferiores àqueles que tinham há 2, 3 anos atrás. E, entretanto, tiveram moratórias que se calhar não têm já. Sim. E o que é que acontece a famílias que, no limite, não conseguem de todo pagar os seus créditos? Há situações conhecidas pela DEC de pessoas, por exemplo, que passaram por uma situação de sem-abrigo? Isso é um cenário que já se vê ou não? Eu diria que são situações muito extremas. Não estamos nesse... Ainda não estamos. Sim, entre 2008 e 2012 nós vimos essas situações de famílias a terem que abandonar as casas, e foi dramático, e a nossa esperança é que não se volte a passar aquilo que surgiu nessa altura. De qualquer forma, temos já famílias com situações muito complicadas, porque têm baixos rendimentos e porque as prestações estão a subir e, portanto, estão na iminência de virem a ser confrontadas com essas situações. Mas antes de serem confrontadas com essas situações, e eu pensava até que era essa a pergunta que iria fazer, elas são confrontadas com ações de execução, com a penhora dos seus bens, dos seus rendimentos, exatamente, ou então até as próprias famílias tomam a decisão de avançar para o processo de insolvência. E já há muitos casos desse género. E eles começam novamente a aumentar. Se nós formos ver os dados do Ministério da Justiça relativamente às insolvências, nós vemos que as insolvências dos particulares, eles representam mais de 70% do valor total das insolvências. Portanto... E é um número que subiu? É um número que, sim, subiu, mas vamos lá ver. A grande questão, ele subiu, eu agora não tenho aqui presente os valores em concreto, mas subiu, mas não são estas subidas já que nos preocupam, são aquelas que vêm aí, até porque as famílias estão agora a ter dificuldades e a verdade é que elas começam depois a encontrar mecanismos para sair das situações daqui a uns tempos, porque as famílias não é quando começam a ter as primeiras dificuldades que vão vão ao tribunal pedir a sua declaração de insolvência, ou muitas vezes até que pedem ajuda. Só mesmo depois de esgotar todas as soluções, depois de estarem em situação de incumprimento, muitas vezes, é que elas vêm pedir ajuda. Uma pergunta final e que depois deste cenário todo até parece estranha, mas esta semana comemorou-se o Dia da Poupança. Como é que estão as poupanças dos portugueses?
Durante a pandemia tivemos notícias de um certo alívio e até de almofadas financeiras que foram criadas. Sim. Como é que estamos agora? Sim, deu-nos algum alento durante a pandemia, porque conseguimos ver que as famílias conseguiam poupar, mas também o cenário era completamente diferente daquele que nós temos hoje. Mas também a verdade é que as poupanças que as famílias conseguiram fazer durante estes 2 anos foram essenciais, ou têm sido essenciais agora, este ano de 2022, porque muita dessa poupança tem sido utilizada para pagar o aumento do custo de vida, para pagar a prestação do crédito à habitação. Agora, a verdade é que esta poupança não vai esticar muito mais e vai chegar a uma altura em que ela termina e, portanto, aí vão aumentar as dificuldades. E se olharmos para os dados, nós verificamos que as famílias neste momento não têm grande capacidade de poupança, mas é importante que privilegiem, desde que tenham essa capacidade, que privilegiem no seu orçamento familiar a questão da poupança, mas vai ser extremamente difícil, nomeadamente para as famílias de menores rendimentos. Está assim terminada este Hora da Verdade. Estivemos à conversa com Natália Nunes, coordenadora do Gabinete de Proteção Financeira da DECO, a Associação de Defesa do Consumidor, a quem agradeço mais uma vez a disponibilidade para esta entrevista. Obrigada.